Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema que está na sua vida desde quando você nasceu. Se você é um ser humano vivo, bota a mão no coração, pode botar. Está batendo? Então você está inserido dentro da proposta do trabalho de hoje, que é Descobertas na Jornada do Sofrimento. Descobertas na Jornada do Sofrimento. É um sermão de textos múltiplos. Eu vou pedir só um pouquinho de paciência aos irmãos, porque a gente vai ter que folhear bastante a Bíblia. Bom, mas antes da gente ir para o texto, deixa eu te falar uma coisa. A vida cristã é uma jornada. A partir do momento em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Passamos a ter um relacionamento com o nosso Senhor, que é um relacionamento diferenciado, um relacionamento de pai para filho, é um relacionamento intrínseco no qual o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. E nós iniciamos ou nós começamos uma jornada em caminho, ou no caminho do céu. Mas há uma questão interessante. Não é porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida que você está livre, você está isento de sofrimentos. Quando você olha a Bíblia e observa os relatos, você vai perceber que todos os personagens bíblicos, sem exceção, todos os personagens tiveram um momento na vida deles em que eles tiveram que lidar com algo chamado sofrimento. Eu tenho que passar pelos meus, você tem que passar pelos seus. E eu quero que você saiba que, infelizmente, até o final da nossa jornada aqui na Terra, o sofrimento ele vai estar presente. Por isso que eu falei, coloca a mão no coração. Se está batendo, você está inserido dentro dessa situação. Olha que interessante. Deus chamou Abraão para deixar sua antiga terra em Ur dos Caldeus. E aos 75 anos ele inicia uma jornada de sofrimento. Por quê? Porque nós entendemos que quando Deus chama Abraão, Abraão tem que abrir mão de tudo aquilo que ele tinha como garantia na sua vida. Que era um local comum, que eram os seus familiares. Não foi fácil para ele. Parece que nós lemos a Bíblia e esse detalhe ele passa desapercebido. Você acha que foi fácil para Abraão deixar a sua terra, deixar a sua parentela, deixar o seu ponto de segurança, o seu alicerce e ter que seguir rumo a uma jornada cujo um Deus soberano o chamou, o convocou para isso? Não foi fácil para Abraão. Da mesma maneira, não foi fácil para Moisés, para começar toda a sua jornada de liderança. Você imagina você ser responsável por liderar mais de 1 milhão de pessoas no deserto? Pessoas que estavam reclamando de fome, de sede. Ele precisava ser um gestor extremamente equipado, extremamente vocacionado, mas isso não isentou. Moisés é o maior legislador da história de Israel, mas isso não o isentou da dor. A tal ponto que se você dá uma olhadinha no livro de Gênesis, você vai perceber que chega um momento que Moisés está tão estressado, ele está tão inserido na jornada do sofrimento, que ele pede a morte. Às vezes passa batido, porque nós nos lembramos de Moisés como? Moisés, o grande líder judeu. Nós lembramos de Moisés como o grande legislador. Lembramos de Moisés como aquele homem que subiu até o cume do Monte Sinai. Lembramos de Moisés como o homem que falou face a face com Deus. Mas nós não lembramos Moisés como um homem que estava sofrendo. E que sofreu de tal forma que chegou a pedir a morte. A mesma coisa com Davi. Como é que nós lembramos de Davi? Como o grande rei de Israel. Lembramos de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Olha, todo mundo sabe falar por quê? Porque as escrituras registram essa característica de Davi. Mas nós poucos nos lembramos do Davi que teve que fugir de Saul, que ficou preso durante semanas em uma caverna. Desse Davi que teve que sofrer perseguição, que não... Olha só, se existe um rapaz que passou perseguições, e principalmente injusta, foi Davi. Vocês se lembram? Saul perseguia ele falava, meu Deus, o que eu fiz para você? O texto bíblico registra que chega um momento em que Saul está no lugar, Davi vai quietinho, devagarzinho, rasga a orla da manta, volta uns metros para trás e mostra para ele aqui, ó, se eu quisesse ter te matado, eu teria te matado, por que você me persegue, Saul?
E ele pede perdão, chora, mas passa ali 2 dias de novo, Saul já está dando ordem para o seu exército ir buscar Davi e matá-lo. Então Davi também foi um personagem inserido na jornada do sofrimento. Para essas pessoas, o sofrimento ele teve nome, teve endereço, teve o local para começar. E eu não sei como é que está a sua vida agora. Talvez você esteja em uma outra fase que não a fase do sofrimento. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas descobertas. Por quê? Porque todas as vezes que nós pensamos no sofrimento, nós pensamos no sofrimento como simplesmente um processo de dor que está nos afligindo, que veio sobre nós como seres humanos falhos e limitados. Nós sabemos que nós vamos passar por isso, mas nós achamos que nós não podemos aprender nada com o sofrimento. Aliás, tem 2 maneiras de se tratar o sofrimento. A primeira é filosófica. E o personagem que eu utilizaria, se eu tivesse que falar do sofrimento como maneira filosófica, eu utilizaria Jó. Porque a palavra fala que Jó era inocente, que Jó não tinha culpa do sofrimento que ele estava sofrendo. Se fosse para falar do sofrimento com uma metodologia mais filosófica, eu utilizaria o personagem Jó. Mas hoje eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar do sofrimento de uma forma mais prática, porque você está passando por ele. Eu estou passando em algumas áreas da minha vida pelo sofrimento. Mas existe algumas descobertas neste caminho. Por isso eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 23. Gênesis, capítulo 37, verso 23. E olha o que está registrado aí. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Eu escolhi José para falar das descobertas do sofrimento, porque José, assim como Jó, sofreram muito. Se existem 2 personagens bíblicos que sofreram, foram Jó e José. Mas o sofrimento de José é um sofrimento que traz descobertas práticas para a minha e para a sua vida. Já que nós não estamos isentos, o ano de 2025 só está começando. E eu te garanto que chegará até o seu sapato espiritual uma pedra. Eu te garanto que alguma adversidade você vai enfrentar. E eu te garanto que algumas lágrimas irão escorrer desses lindos olhos. Algumas ou muitas durante o ano de 2025. Que vamos sofrer, isso é certo. Mas que é possível tirar algo positivo ou fazer algumas descobertas na sua jornada, isso é possível. E a primeira descoberta é que o sofrimento purifica a nossa fé. De novo, a primeira descoberta durante a sua dor, durante a minha dor, é que nós identificamos que o sofrimento, ele purifica a nossa fé. Como a história de José é muito grande, e esse sermão ele foi tirado de toda a história de José, nós vamos pegar versículos cruciais iguais a esse. José, como vocês sabem, ele era o filho predileto de seu pai Jacó. Era um menino que cresceu sendo extremamente amado pelo pai e pela mãe. Mas é um menino que tinha um sonho, que teve um sonho no qual ele, José, iria liderar e governar os seus irmãos. Agora pensa comigo, um menino que era extremamente amado, extremamente mimado pela família, que tinha um sonho tão grande e tão gigantesco de governar sobre a sua própria família. José era extremamente imaturo e muito jovem. Os estudos bíblicos, os teólogos, Warren W. Wiersbe, chega a dizer que ele tinha entre 14 e 17 anos quando ele recebeu essa profecia que veio de Deus. E que ele fala para o pai, que ele fala para os irmãos. Então ele é extremamente imaturo. Mas nós, quando nós lemos o relato bíblico, nós percebemos quantas coisas aconteceram para que José chegasse a esse ponto. O que eu quero te dizer é o seguinte: José trazia no seu coração a garantia do amor de seu pai, profecia de que dominaria
sobre a vida de seus irmãos, só que ele tinha o quê? Uma fé extremamente imatura. José certamente não tinha ideia do que ele iria passar até se concretizar tudo quanto o Senhor havia lhe prometido. O Adilson acabou de falar de promessas de Deus para nós na ministração. E é uma verdade, Deus tem promessas para cada um de nós. A grande questão é que entre nós e a realização da nossa promessa, que pode acontecer daqui 3 meses, 4 meses, 2 anos, 5 anos, existe um caminhar que geralmente está envolto ao sofrimento. E às vezes a gente fala, Senhor, por que eu estou sofrendo tanto assim na minha vida? É que nós não temos a capacidade, quando nós estamos chorando, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos pelejando, nós não temos a capacidade de descobrir que o choro, a lágrima e a dor, ela vai purificando a nossa fé. Porque nós deixamos de ser imaturos. É na dor que nós aprendemos sobre nós mesmos, a nossa limitação. É na dor que nós aprendemos que nós não temos o controle do mundo. É na dor que nós aprendemos o quanto nós somos fragilizados. E mais, é na dor que nós aprendemos o quanto nós somos dependentes de Deus. Não é que Deus planejou a dor. Não é que Deus planejou o sofrimento. Aliás, isso é importante ser dito. Porque filosoficamente as pessoas perguntam se Deus é bom, por que eu sofro? Se Deus é bom, por que meu marido está desempregado? Se Deus é bom, por que eu não consigo sair dessa situação financeira? Se Deus é bom, por que Ele não cura as minhas pernas? Nós temos essas questões e perguntamos isso dioturnamente, mas Deus não é o responsável direto pelo sofrimento ou pelo mal. Isso aconteceu em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva cedem ao pecado. Nós estávamos lá no velório da avó da Carol e eu disse uma coisa, eu falei o seguinte: a morte não foi planejada por Deus. O meu pastor daí falava que a morte é uma intrusa. Ela veio convocada pelo pecado. A partir do pecado, todas as coisas ficaram disfuncionais. Quem aqui já teve problemas com o computador com vírus? O computador está lá, ele precisa funcionar. Ele está lá, os programas estão lá, só que ele está disfuncional porque existe algo que está corrompendo o computador, o seu sistema. Da mesma maneira acontece conosco. Deus não planejou isso para nós, nós fomos formatados e planejados para vivermos em comunhão com Deus. E é em comunhão com Deus que as coisas funcionam perfeitamente. E infelizmente, o pecado veio e desconfigurou a vida humana, por isso existe o sofrimento, por isso existe lágrimas, por isso existe dor. Mas o que é maravilhoso é que Deus utiliza dessa dor, dessas lágrimas para purificar a nossa fé, porque Deus te quer de maneira íntegra e madura na presença dEle. Já que tem um sofrimento, já que eu não posso fazer assim por osmose, fazer as coisas passar. Tem um filme chamado Clique, né? Não sei se alguém já assistiu Clique aqui. Que quando ele começava a brigar com a esposa dele, ele adiantava a briga para ir para a melhor parte, que era a parte da reconciliação. Nós não podemos fazer igual Clique, nós vamos passar pelo sofrimento. O que nós precisamos entender aqui, apesar de Deus não ter planejado o sofrimento na sua vida, Ele pode utilizar o sofrimento para depurar a sua fé, para purificar as suas convicções no Cristo que nós servimos. Olha só que interessante. Antes de torná-lo governador, Deus o tornou servo. Estou falando acerca de José. Vou repetir isso. Antes de torná-lo governador, Deus o tornou servo. Antes de torná-lo autoridade, o Senhor o tornou subordinado. José, que foi a maior autoridade do Egito, viveu durante muitos anos preso. Ele teve que servir a Potifar, ou seja, ele foi empregado. Ele foi preso injustamente. Ele foi esquecido porque ele faz a profecia para um servo que está com ele, o servo vai embora e o servo se esquece dele. E ele tem que passar mais um tempo ainda lá preso. Olha quanta coisa José não teve que passar. Warren W. Wisby, um teólogo batista que eu gosto muito, diz o seguinte, José trocou a túnica talá, que é aquela túnica que o pai dele fez, cheio de cores, muito bonita. José trocou a túnica talá
por uma vestimenta de servo, antes de trocar a vestimenta de servo por uma coroa. Então, às vezes não, perdão por essa fala infeliz. Eu tenho certeza que todas as vezes que você está passando por um sofrimento, Deus almeja algo maior e melhor para você. Mas o que Ele está fazendo comigo e com você, então, Ele está purificando a nossa fé para que a gente não se torne crentes imaturos. Ao perder a túnica e ser vestido pelos irmãos, José é inserido em uma nova realidade. Sem a proteção do pai, sem o favoritismo da mãe, sem as garantias familiares. Você imagina que tipo de governador seria José se ele não tivesse sido treinado na escola do sofrimento? Que tipo de líder ele seria se ele não tivesse depurado a sua fé com as suas lágrimas, com a sua oração? Se Deus não tivesse depurar, tirar as impurezas. E nós vemos que José era imaturo, era vaidoso. Olha, é tão interessante que ele conta para os irmãos. Deus dá um sonho para ele, que ele vai governar para os irmãos, em vez de ele orar sobre isso, em vez de ele jejuar sobre isso, ele vai contar para os irmãos: olha, eu sonhei, eu vou governar sobre todos vocês, tá? Se quiser já buscar uma aguinha para mim, pode buscar, eu aceito. Que tipo de líder ele seria se ele não tivesse passado por esse fogo? Tem um louvor que a Carol escuta, que está no carro, que é Eu Vou Passar pelo Fogo Outra Vez, né, amor? E a gente escuta, eu oro e eu ser sincero com vocês, mesmo como pastor, eu falo: Deus, eu não quero passar por fogo nenhum não, viu? Quem está cantando é ela, não sou eu. Quem vai passar, ela vou passar, ela canta com o coração. Vou passar pelo... Mas a gente sabe que esses momentos da nossa vida, eles forjam o nosso caráter. Eles forjam o nosso ser. Minha esposa passou por uma coisa muito difícil e hoje Deus usa essa dificuldade para abençoar os outros. Eu tive que passar pela perca de parentes muito jovem, eu e minha irmã. Minha mãe morreu quando eu tinha mais ou menos 8 anos, meu pai teve derrame quando eu tinha 14. Isso só serviu para depurar o meu caráter, para mudar e moldar a minha fé. Olha que interessante, o sofrimento ele arranca todas as impurezas do nosso coração. Você já viu uma pessoa sofrida ser vaidosa? Você já viu uma pessoa muito sofrida ser arrogante? Porque a primeira descoberta que ela aprende com o sofrimento é a humildade. A primeira descoberta dela no sofrimento é que ela não é melhor que ninguém. Nos meus sofrimentos eu aprendo o quanto eu sou limitado e o quanto eu dependo de cada um de vocês para o meu dia a dia. Como pastor, como líder da igreja, eu sou completamente dependente de todos vocês. E o sofrimento me ensinou isso. No sofrimento nós aprendemos que a amizade deve ser mais valorizada do que os bens. Olha só que interessante. É no sofrimento que você aprende uma coisa. Dinheiro, ele é bom, mas ele não compra a amizade nem o amor verdadeiro e genuíno das pessoas. O sofrimento arranca todas as impurezas do coração. Tira a arrogância, tira a soberba, tira a vaidade, tira a imaturidade e nos insere em um contexto no qual só a fé genuína prevalece. Olha só que descoberta na jornada do sofrimento. Por que a gente fala que o sofrimento ele depura a nossa fé? Porque aquilo que vai ficar no coração, aquilo que vai ficar enraizado no seu coração é a única coisa que você vai precisar. Porque no sofrimento, às vezes, nós perdemos amizade, perdemos pessoas, perdemos dinheiro. E o que fica no seu coração, depois de depurado, é a fé verdadeira. E a fé que não vacila. Então, às vezes você está sofrendo, às vezes você está chorando e você está passando por um momento difícil, você precisa saber que Deus está te purificando. Olha que interessante, o sofrimento também nos prepara para receber de Deus o alívio no momento certo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Gênesis 41, 42 tem uma coisa interessante, ó. E tirou o faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro
em seu pescoço. Tudo aquilo que os irmãos dele, tudo aquilo que a vida tirou de José, a maior autoridade do Egito restituiu sobre ele. Os irmãos arrancaram a túnica de José. Faraó o revestiu com o manto real. Os irmãos tiraram a dignidade de José. Faraó o restituiu como governador. Você percebe que talvez você está chorando, você está passando por isso, e Deus logo mais estará preparando a restituição de todas as coisas. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Olha para mim rapidinho. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Mas como Ele não vai burlar a ordem natural das coisas, Ele vai tornar o seu sofrimento um local de aprendizado, para purificar o seu coração e te torná-lo melhor. Amém? Então pensa aí, se você está chorando, se você está sofrendo, se está passando por um momento muito difícil, mas muito difícil, eu quero que você saiba que Deus vai usar isso para purificar a sua fé. Amém? Segunda descoberta, rapidamente. Vou pedir para você novamente, lembrar, nós estamos estudando a história de José, mas o texto é muito longo. Vou pedir para você agora lá para Gênesis 45, versos de 8 a 9. Gênesis 45, versos de 8 a 9. Quando você acha o 9? Gênesis 45, de 8 a 9, diz o seguinte, ó. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe, assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. A segunda descoberta nessa jornada do sofrimento é que você aprofunda, porque sofrimento aprofunda o nosso relacionamento com Deus. De novo, o sofrimento aprofunda o seu relacionamento com Deus. É incrível como o sofrimento não levou José a uma vida de lamentações. Muito pelo contrário, ele buscou em Deus a resposta para o que ele estava passando naquele momento. O sofrimento deu a José uma noção de Deus que ele certamente não tinha antes. O que o sofrimento fez com José foi aproximá-lo em intimidade com o Senhor. E eu vou te falar uma coisa que é verdade. Nós aprendemos muito mais quando choramos do que quando sorrimos. Aprendemos muito mais quando sofremos do que quando estamos passando por um momento de paz, de serenidade. É claro que eu me candidato a ser um aluno meio relapso nessa área. Não quero ficar aprendendo só sofrendo, não. Mas eu sei que o sofrimento vai trazer algo incrível para mim, que é um relacionamento mais íntimo com Deus. Porque se existe um momento em que o cristão ora, que o cristão jejua, que o cristão busca a Deus, é quando ele está chorando, quando ele está sofrendo. A própria Bíblia diz que é melhor você estar num ambiente fúnebre do que numa festa. Sabe por quê? Porque é num ambiente fúnebre, como eu estive, que você começa a meditar sobre a vida, você começa a meditar sobre a brevidade da vida, você começa a entender como você é limitado, você começa a perceber que algumas coisas são extremamente fúteis. Porque é lá, diante da morte, que você pensa o seguinte, eu tenho tido brigas tão fúteis com minha esposa, com os meus amigos, com as pessoas. Então ali você entende, e entende de maneira verdadeira, de maneira profunda, que o que vale a pena é um relacionamento contínuo, amplo e íntimo com Deus. O sofrimento deu a José uma noção incrível. Primeiro, ele aprendeu a esperar em Deus.
Ele teve que passar o controle do seu próprio destino ao Senhor. Já parou para pensar nisso? Que José, quando estava preso, ele não tinha, primeiro, ele estava fora do seu habitat natural. Ele estava no Egito, toda a sua família, todo o seu povo, de onde era? De Israel. Então, ele olhava para fora e ele falou, não tenho ninguém, nenhum familiar que interceda por mim. Eu não tenho ninguém que venha aqui advogar em meu favor. Naquela época não havia advogados. Não tinha como ele sair provisoriamente da cadeia. Então José teve que aprender a esperar única, totalmente e exclusivamente em Deus. José teve que aprender a esperar na justiça divina, porque preso, ele não poderia justificar-se. Ele estava por conta própria e precisava que Deus o defendesse. Na cadeia, José teve que aprender a esperar na fidelidade de Deus, porque ele falou, se Deus me chamou e me convocou para essa obra, então eu tenho que esperar que Ele me livre. José teve que aprender a esperar na misericórdia de Deus. Olha só, é tão interessante que a gente percebe que a fonte de José não é dinheiro, não são as pessoas, não são os seus recursos, não são as suas habilidades, não são as suas técnicas coaching. José percebe que neste exato momento, a sua única fonte de esperança, de livramento é o Deus eterno. Não existe pessoas, familiares, dinheiro, absolutamente nada e nem ninguém que poderia livrá-lo da prisão a não ser Deus. Por isso lá, e somente lá, no seu maior âmago, no ápice do seu sofrimento, preso, injustiçado e abandonado, ele contava com Deus. Ao ser nomeado governador do Egito, José saiu com um relacionamento mais profundo e com uma confiança mais sólida do que ele imaginava. O sofrimento nos coloca em um patamar diferente no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Porque na dor intrínseca, porque existem dores que você compartilha. Tem dor que eu compartilho. Tem lágrimas que são lágrimas compartilhadas. Mas algumas lágrimas, elas são muito íntimas, muito intrínsecas. Sua esposa não vai entender, o seu marido não vai entender, seus amigos não vão entender, seu patrão no trabalho não vai entender. É só entre você e Deus. E é aí que ele manifesta a glória dele. O sofrimento, para repetir, nos coloca em um patamar diferente no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Porque será só você e Ele. Só você e Ele. Só quem experimentou a sensação de quase morrer afogado, querido, sabe o quanto faz sentido os braços do salva-vidas. Só quem quase perdeu a filha na UTI sabe o valor da assinatura da alta médica. Só quem passa por aquilo que você está passando agora vai saber o valor da alegria que você vai sentir quando Deus te livrar de tudo isso. E aí você vai dar um novo sentido ao texto bíblico que diz assim, ó, bendiga minha alma ao Senhor. Bendiga a minha alma ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. É o sofrimento que vai estreitar, é o sofrimento que vai aprofundar o seu relacionamento com Deus. Pensa nisso. Tem coisas que só você sabe, só eu sei. Durante o tempo que eu passei dentro do Hospital Brasil, vendo meu pai deitado numa cama, só eu sei o valor de quando eu fui para minha casa e pude ver meu pai lá, tendo alta. Depois de tanto tempo. Deus sabe aquilo que você está passando. E quando você passar por essas lágrimas, eu tenho certeza que o seu relacionamento com Deus vai estar extremamente mais aprofundado. Amém? Terceira e última descoberta nessa jornada do sofrimento. De novo, vou pedir para você, pega a sua Bíblia. Agora eu vou pedir para você viajar lá para o final da história. Você vai para Gênesis, capítulo 50, versos de 20 a 21.
Gênesis, capítulo 50, versos 20 e 21. Vamos nos concentrar no 20. Gênesis 50. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, e a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A terceira descoberta é que Deus aperfeiçoa o caráter cristão. Olha só que incrível. Você lembra do primeiro retrato de José? Aquele menino imaturo, infantil, vaidoso, que tem um sonho que é, claro, dado por Deus, mas que fala para os irmãos: eu vou governar sobre todos vocês. Olha quanta coisa José não passou. E agora, depois de tanto tempo, depois de tanto sofrimento, depois de tantas dores, depois de ser traído, José agora tem a oportunidade de ser um tipo de Cristo. Na literatura, na teologia, na literatura teológica, nós encontramos vários tipos de Cristo. O que é a tipologia? É um personagem, teologicamente falando. O personagem tipo é um personagem bíblico que representa o Messias em uma determinada área. Então ele reproduz na sua vida aquilo que Cristo viria fazer com excelência, tá? Então isso é um personagem tipo. Olha que interessante. Você sabia que a arca de Noé é um tipo de Cristo? O que Jesus falou assim? Eu sou a porta. Jesus não falou que ele era a porta? Quantas portas tinha a arca? Ué, por que um navio tão grande, um barco tão grande, tinha só uma única porta? Ele já tipificava Cristo no Antigo Testamento. É para falar que a salvação era só através daquela porta. Quando você pega o templo, você vai perceber que o templo é um tipo de Cristo. Quando você pega alguns personagens, por exemplo, Isaac, ele é uma figura tipológica de Cristo. Por quê? Porque ele ia ser sacrificado sem ter culpa nenhuma. Tem um teólogo que eu gosto muito que ele faleceu. Ele é indiano, vou lembrar o nome dele. Ele escreveu, eu li 3 livros dele, esqueci o nome dele, mas tudo bem. Mas ele falou que ele estava num debate teológico na Universidade de Oxford com um muçulmano. E quando eles estavam discutindo, porque o muçulmano ele acredita em Jesus, ele acredita que Jesus é o profeta, mas que Jesus não é um filho de Deus. Mas todos eles, nós entendemos que os judeus são descendentes, né, de Isaac e os muçulmanos são descendentes de Ismael. Então são primos que estão brigando. Toda hora que você liga a TV, tá lá, guerra no Oriente Médio, bomba explodindo, são eles. É tudo família ali. Pá. Ali, basicamente, quando você pega o povo judeu e o povo, os ismaelitas, você retroagindo, você vai chegar em um único pai em comum, que é Abraão. Então ele estava discutindo com ele, e dentro dessa discussão, Jesus é filho de Deus, Jesus é só um profeta, Jesus é filho de Deus, eles debatendo teologicamente. Aí este teólogo, que eu vou lembrar o nome dele, ele é indiano, tá? Ele é um indiano. Ele falou assim, vamos parar com a nossa discussão? No meio, uma plateia gigantesca. Ele falou assim, há milhares de quilômetros aqui, estava em Oxford, né? Há milhares de quilômetros aqui, lá em Jerusalém, sobre um monte, Deus pegou aquele que você acha que é o seu descendente, e aquele que é o descendente dos judeus, pegou esse homem, chamado Abraão, e o levou para cima do cume do monte. E lá, quando Abraão ia executar o seu filho Isaac, Deus disse a ele, pare, não deixa o machado sobre o menino. E ofereceu um cordeiro. Anos depois, a mesma coisa foi feita com Jesus Cristo. Só que dessa vez, o pai não parou o machado. O machado veio sobre ele. E o matou e o pendurou sobre o madeiro. Está na hora de nós pararmos de ver quem está certo ou quem está errado. E começarmos a perguntar por que isso aconteceu com Cristo Jesus.
Era a maneira dele mostrar para esse homem que todo o Antigo Testamento, e principalmente a vida de Isaac, tipificava Cristo Jesus. Ou seja, trazia uma mensagem que Cristo iria depois fazer quando ele viesse na cruz. Agora, olha só que interessante. José foi traído. Aquele menino mimado, voltando, aquele menino mimado foi traído pelos irmãos, igual a Cristo foi traído. Foi vendido por moedas, igual Cristo foi vendido. Olha José, um menino que começa uma jornada antes de passar pelo sofrimento, extremamente imaturo, e vocês percebem como ele vai caminhando e a vida dele vai indo e ele vai sendo moldado e ficando cada vez mais parecido com Cristo, a tal ponto dele entender que ele não era culpado de nada, mas que havia um plano soberano sobre a vida dele e que através da vida de José, os seus irmãos e milhares de pessoas no Egito não passariam fome. Porque Deus deu o sonho a José, deu estratégias para José, para que José preservasse o povo do Egito. E olha só que interessante, enquanto ele arrumava, organizava o Egito, o povo dele passava fome, passava sede, descobrindo, no Egito tem alimento. Eles desceram e perceberam que quem arregimentou todas aquelas coisas foi José. José então tipifica Jesus Cristo. Como? Porque nós não temos nenhum tipo de benefício na salvação. Quando eu digo benefício, eu digo de benemérito, ou seja, nós não geramos a salvação. Quem gerou a salvação em nós foi Cristo Jesus. Nós não tivemos que fazer nada, porque a salvação não é por obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. E José, da mesma maneira, os irmãos não plantaram, os irmãos não colheram, os irmãos não guardaram, os irmãos não tiveram estratégias. E aqui, José faz algo lindo, porque assim como Cristo morreu no nosso lugar, e nós recebemos o benefício da salvação, aqui José fala para os irmãos, eu sei, o intento de Deus para a minha vida é para que vocês fossem salvos. Vocês entendem como aquele menino imaturo depois foi prefigurar Cristo Jesus no caráter, na atitude, na ação e no amor? Olha a transformação na vida de José e o sofrimento, queridos. Foi o sofrimento que aperfeiçoou ele. É o sofrimento que me aperfeiçoa. Romanos, capítulo 5, versos de 3 a 5, diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Em geral, não crescemos quando estamos em plena calmaria de problemas. Em todos os ramos, o desenvolvimento aparece em uma hora de crise e de sofrimento. Na língua grega, a palavra experiência, que foi dita aqui pelo apóstolo Paulo, pode ser traduzida por caráter provado. A ideia é de que alguém foi testado e saiu vitorioso no texto, tendo desenvolvido um caráter amadurecido pelo sofrimento. A grande vitória, para a gente encerrar, a grande vitória não é sair do sofrimento pelo auxílio de Cristo, porque Cristo vai te auxiliar. Tão certo quanto você ouve a minha voz, eu sei que Cristo vai te auxiliar na sua dor, seja ela de origem psicológica, financeira, sentimental, emocional, física. Eu tenho a plena convicção, meu coração arde em dizer que Cristo vai te auxiliar. Mas a grande vitória não é, porque isso faz parte do caráter de Cristo. Ele é fiel, Deus é fiel. A grande vitória, sabe qual é? É que nós vamos sair do sofrimento mais parecidos com Cristo. Vamos ficar de pé. E eu quero orar com vocês sobre isso agora. Vem cá, mano, por favor. Fazer essa oração.